A Justiça Federal determinou a nomeação imediata de um candidato aprovado em primeiro lugar no cadastro de reserva da Infraero. O concurso, realizado em 2009, perdeu a validade esse ano e o rapaz ainda não tinha sido convocado. Aqueles que sonham com uma vaga no serviço público lotam os cursos preparatórios. E depois de tanto esforço para estar na lista dos aprovados, a expectativa é para assumir o novo trabalho. A nomeação pode demorar anos ou nem chegar a acontecer. A gente acaba estudando muito para um concurso que é cadastro reserva e às vezes a gente nem é chamado, porque não tem aquela obrigatoriedade de ser chamado. Eu acho que os concursos deveriam ser todos de vaga imediata, onde o candidato tem a certeza que ele vai ser chamado. Porque muitos candidatos ficam esperando a vaga, né? E aí, no caso, deixa de participar de outros concursos também. Douglas se considera privilegiado. Ele estava estudando há pouco tempo quando conseguiu passar em um concurso público em 2004. A convocação dele aconteceu logo depois. Levou por volta de 6 a 8 meses, com exames médicos e com a burocracia toda, né? Mas quando isso não acontece, o candidato que se sentir prejudicado pode procurar a justiça. No Distrito Federal, uma lei de 2012 que determina regras para concursos públicos da capital federal proíbe o lançamento de editais com cadastros de reserva. Essa decisão poderá ser estendida para provas federais. Um projeto sobre o assunto já tramita no Congresso Nacional. Para este professor de Direito Administrativo, embora não exista uma legislação específica para as seleções nacionais, a Justiça vem atendendo aos pedidos daqueles que foram aprovados, mas ainda não foram convocados. Quando ficar demonstrado por documentos, não vale só notícias, não vale só depoimentos, mas que documentos que existem nas vagas daqueles aprovados, concursados efetivos, terceirizados, contrato temporário, requisitados, comissionados. Então, quando ele demonstrar isso, o direito dele passa a ser líquido e certo, a nomeação pelo órgão, pela entidade que está preenchendo essas vagas, não com os aprovados. Foi com esse argumento que um homem aprovado em primeiro lugar no concurso da Infraero, em Joinville, Santa Catarina, pediu a nomeação imediata no cargo de engenheiro mecânico. Ele fez a prova para cadastro de reserva em 2009 com validade de 4 anos. O prazo venceu e o rapaz não foi chamado. Na ação, o candidato também alegou que a demanda no aeroporto era suprida por contratos temporários. A Infraero informou que a contratação de engenheiros é legal, já que não está relacionada com a atividade fim da empresa pública. Além disso, não teria a obrigatoriedade de contratar os aprovados. A Justiça não aceitou os argumentos e determinou a nomeação imediata do candidato. Para o juiz, ele tem direito subjetivo à nomeação, mesmo que no edital do concurso não tenha vagas, mas presume-se que pelo menos uma esteja disponível para o primeiro colocado. A Infraero informou que o candidato foi chamado para trabalhar e que recorreu da decisão. A gente continua falando dos concursos públicos, são mais de 40 mil vagas em todo o país para o próximo ano. A gente recebe aqui o Hélio Guilherme Dias da Silva, professor e diretor de cursinho preparatório. Hélio, boa tarde, obrigado pela sua participação. Boa tarde. Bom, candidato que quer fazer prova para concurso público ainda é sonho de muita gente, né? Sim, hoje ainda são 12 milhões de brasileiros estudando todos os anos. E a preparação dessa gente toda? O que acontece hoje é que as pessoas estão tendo mais recursos através da internet. Então, a primeira dica assim, que o pessoal está seguindo é muito a definição do foco dele, do objetivo dele, do que ele quer prestar para concurso. Até por isso, o acesso à internet, acesso à informação, está cada vez mais difícil, é mais concorrido passar num concurso público? Hoje está cada vez mais concorrido, a competição está maior, pessoas de classes mais baixas estão tendo acesso a materiais de qualidade. Isso é bom para o país, é bom para o governo, então, sim, está mais concorrido. Bom, um desses concursos aí, né, abertos, é o concurso aqui para o Supremo Tribunal Federal, a prova dia 15 de dezembro, são 36 vagas para algumas funções e é um concurso bastante concorrido, né? Qual é a dica para quem vai fazer um concurso como esse, assim, são poucas vagas, 36, e muita gente querendo entrar? Bom, a dica principal é baixar os editais anteriores do Supremo Tribunal Federal, para identificar quais são as disciplinas que foram cobradas nos últimos concursos.
e aí logo na sequência tentar entender quais são os assuntos mais cobrados, que foram mais cobrados nos últimos concursos. Isso é uma boa dica? Saber o que já caiu nos concursos anteriores? É uma excelente dica, na verdade, e fazer muito exercício utilizando já as provas anteriores dos concursos. Por exemplo, na rota dos concursos, nós temos mais de 200 mil pessoas no país inteiro utilizando ela, buscando essas dicas justamente para poder sair na frente da concorrência. Muita gente se dedica, começa a ler livros, mas a atualidade também pesa, né? Cai muito isso, né? Pesa e pesa muito, né? Hoje a gente tem que estar bem atento às mudanças que já estão ocorrendo aí no dia a dia. Falando ainda em preparação, vamos imaginar que um concurso é suspenso, apresenta algum problema ou ele é cancelado. O candidato, ele tem um dinheiro de volta que ele pagou da inscrição. Claro. Mas também aquele prejuízo pessoal dele, da dedicação... Prejuízo moral, né? Como é que fica essa situação? Infelizmente, hoje, a maioria desses candidatos, eles ficam à mercê, né? Por isso que estão existindo iniciativas como essa da lei que foi aprovada no Distrito Federal para garantir que realmente as vagas que são lançadas nos editais, elas realmente sejam chamadas. Tá, a gente vai falar daqui a pouquinho ainda sobre a questão de cadastro de reserva, mas a gente tem uma notícia que vem lá do Superior Tribunal de Justiça que fala justamente que a administração pública não é obrigada a nomear candidatos aprovados em cadastro de reservas. Vamos lá para o STJ, conversar ao vivo com a repórter Thaís Cerutti, que vai explicar para a gente essa história. Oi, Thaís, boa tarde. Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos. Esse caso ocorreu no Mato Grosso. Um rapaz que passou no cadastro reserva para o concurso público no Ministério da Agricultura entrou na Justiça. Veja os detalhes na reportagem. O STJ recebeu mandado de segurança de um candidato que prestou o concurso público na cidade de Araputanga, no Mato Grosso, para o cargo de agente de inspeção sanitária e industrial de produtos do Ministério da Agricultura. Ele estava no cadastro reserva. O rapaz contou que dos 16 funcionários que trabalhavam no município, um morreu e os outros foram transferidos e que a prefeitura fechou um termo de cooperação com o Ministério para contratar 21 funcionários temporariamente. Por isso, ele alegou que havia vagas e deveria ser nomeado. Esse mandado de segurança foi a oportunidade para o STJ realinhar o entendimento de acordo com a posição do Supremo Tribunal Federal, que diz: só os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital é que têm direito certo à nomeação. A relatora do caso, ministra Eliana Calmon, disse que o STJ sempre foi na mesma linha do STF, mas nos últimos tempos surgiram decisões mais amplas. De acordo com a ministra, deve ser reservada à administração pública a possibilidade de decidir pela conveniência de nomear os candidatos do cadastro reserva. Você passa a prestigiar, é o que o Supremo fazia e o STJ agora está fazendo, prestigiar muito mais a discricionariedade da administração pública, né, do que aquele direito que vinha sendo reconhecido aos aprovados em concurso público. Você fortalece aí a discricionariedade da administração pública para ela administrar essas vagas que ela tem e esses cargos que ela tem, todos eles abertos por lei. Então, ela criou o cargo e ela vai poder dispor, decidir como que ela vai ocupá-los ou não. Bom, a gente continua falando ainda, essa decisão de 2011, do STF, decidiu que só o número de vagas, se são 30 vagas, só os 30 aprovados teriam essa garantia direta, né, de ingressarem na carreira pública. Com relação aos aprovados que ficam para o cadastro de reservas, quais são os direitos que eles têm? Hoje a gente tem uma lei a nível de Distrito Federal que garante que as pessoas... Primeiro, garante que nenhum órgão lance um edital com cadastro reserva. Eles eliminaram essa questão do cadastro reserva. Existia isso? Existia isso. Justamente para acabar com essa história de você não saber quantas pessoas vão chamar. Hoje existem projetos tramitando a nível federal, como a própria reportagem citou, só que esses projetos ainda não foram aprovados. A única lei que a gente tem é a nível distrital e nessa lei ela garante que o edital tenha que ter essas vagas, ao mesmo tempo em que tenha pelo menos, no mínimo, 90 dias entre a publicação do edital e a data da prova. A pessoa que perde o tempo do prazo para recurso, ela não tem nenhuma chance mesmo? Não tem mais como recorrer? Não, ela não tem mais nenhuma chance. Se ela perdeu o prazo para recorrer,
em relação àquela questão, ela já perdeu a chance de poder recorrer. Nesse caso, assim... O que pode acontecer promulgarem, foi um erro muito grande e a banca ou a instituição que está aplicando a prova reconhecer esse erro e invalidar aquela questão para todos os candidatos. E aí, não falando de cursinho, algo parecido com o que aconteceu com a prova da OAB, que houve uma polêmica, é mais ou menos isso? Aí suspende essa questão e ficam analisando, enquanto isso não tem nenhuma decisão. Exatamente. Como é que fica aí, nesse caso, quem fez a prova? Devem passar milhões de coisas na cabeça, né? Assim, nesse caso específico, como invalida uma questão para todo mundo, tem gente que se sente prejudicada, que são aquelas pessoas que inicialmente pontuaram naquela questão e certamente ranquearam melhor, e tem gente que não. Mas no final do dia, como a questão ela foi anulada para todo mundo, eles conseguem aceitar bem. Agora, quando é o caso da pessoa passar num cadastro reserva, como esse caso dessas reportagens que estão sendo citadas, e ela não ser chamada, e o órgão ainda assim chamar outras pessoas através de serviços terceirizados, outros tipos de serviços, sendo que aquela vaga está ali, aí a pessoa realmente se sente frustrada, porque ela investiu não só o dinheiro dela, ela investiu todo um tempo, enfim, ela teve uma energia... vida toda ali dedicada, Exatamente. né? E aí, com certeza, tem direito também de procurar a justiça. Hélio, obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos. Boa tarde. Boa tarde.